Mas, enfim, essa é a minha sugestão, né? É isso. Obrigado uma vez mais. Muito obrigado, Gabriel. Eu penso que também poderíamos escolher algumas perguntas, mas eu acho que é melhor, talvez, como é que a gente gerencia? Podemos abrir algumas? Então, eu vou me permitir principiar com apenas uma questão, porque é transversal, dirigindo-me um pouco mais a Loha, mas também transversal ao Diogo e ao Fred. Pegando um aspecto desse último momento da fala do Gabriel, eu que estou mergulhado em pesquisas empíricas sobre situações de resistência cotidiana, em trabalhos considerados precários ou em trabalhos considerados como de situação limite, não é, de suportabilidade das condições de trabalho, como, por exemplo, o trabalho no corte da cana, e lembrando de uma fala em que o José de Souza Martins ele nos dizia que ele sentia que, de certa forma, a ciência social estava presa, em suas análises, a tudo aquilo que é sempre dito, verbalizado, né? Os nossos métodos de pesquisa, eles são muito mais eficientes em flagrar aquilo que está escrito ou aquilo que é dito. E ele sentia que deveríamos investir um pouco mais em tentar não só flagrar, mas compreender os silêncios também, aquilo que não é verbalizado. Porque aí eu acho que entra esse aspecto dessa última metáfora que você citou, da caverna das subjetividades, né? E eu estou pensando aqui como é que nós poderíamos converter essa proposta numa agenda empírica de pesquisas, seja recorrendo a métodos mais estruturados ou metodologias em que há mais margem de aplicabilidade, como as metodologias qualitativas, em como é que a gente poderia avançar para compreender a maneira como os sujeitos equacionam as suas decisões, que é uma das coisas que me preocupam, não somente naquilo que está sendo dito, e, sobretudo, naquilo que não é verbalizado e que, de alguma forma, eu preciso fotografar. Na verdade, um compartilhamento de uma inquietação minha, quando eu estou pensando essas questões que estão sendo colocadas aqui, convertendo-as para arranjos metodológicos que me permitam fotografar esse aspecto do indizível, digamos, né, para que outros não digam somente que, quando os sujeitos falam o que falam, a depender do time que se torça, é porque eles não têm razão, não têm consciência própria do que estão dizendo. E fica sempre algo à margem do qual nós não conseguimos captar para sair dessa espécie de aporia com que, muitas vezes, as metodologias em ciências sociais estão presas. Tá? É uma inquietação. Eu deixo agora a palavra para quem quiser também. Por favor, fala o nome e a instituição. Eu acho que temos um microfone aqui. Merci beaucoup pour cette session qui était passionnante. Je vais juste revenir sur un problème en fait d'herméneutique, à savoir le contexte d'usage, de réception et d'application des textes. Et en l'occurrence, il y a 2 points que je voudrais aborder. D'abord, le fait que, moi, on a eu cette discussion avec Diogo, que sociologie pragmatique et héritage du pragmatisme, ce sont des choses quand même très différentes les unes des autres. Et je pense qu'on gagnerait à les différencier. Ça va, vous entendez? C'est bon? OK. Et donc, par exemple, dans la présentation que vous avez faite, il y a une focalisation très forte sur Boltanski-Thévenot. Boltanski-Thévenot, d'abord, ils ne sont pas du tout pragmatistes. Eux-mêmes le disent, le reconnaissent dans leurs textes. Ils n'ont rien à voir avec le pragmatisme. Et surtout, il y a une multiplicité d'expériences sociologiques à la fin des années 80, au début des années 90, qui n'apparaît pas quand Salmon fait sa reconstruction de Boltanski, etc. Bon, il se focalise là-dessus. Mais à l'époque, si vous prenez Les formes de l'action, qui est le premier volume de Raison pratique, hein, vous avez une somme tu te rappelles bien de ça, puisque nous étions étudiants en même temps à l'époque, Fred.
Donc il y a toutes sortes d'expériences, et les gens d'ailleurs qui contrôlaient ces questions-là à l'époque, c'était Patrick Farreau, Louis Quéré, il y avait Renaud Dulon en arrière-plan, il y avait Ladrière, qui était extrêmement important, qui était ton directeur de thèse. Et donc c'est intéressant quand même de revenir par exemple à ce volume des formes de l'action, et au colloque qui a eu lieu 2 ans plus tard sur l'action également, je ne sais pas si tu étais là, que Ladrière co-organisait, et on voit à quel point la réception de l'éthométhodologie, au milieu des années 80, la redécouverte de la question de la raison pratique et transporter la question philosophique de la raison pratique en sociologie, toute la littérature sur l'action située, d'accord, les travaux, bien sûr, des Latouriens, il déboulonne le grand Léviathan, rappelez-vous, des morceaux de bravoure comme les coquilles Saint-Jacques de Calon, ou comme la tarte aux pommes, c'est un peu plus tardif, de Conin-Jacobin, etc. Bon, les travaux, bien sûr, de Nicolas ou de Francis, déjà à l'époque, permettent de brosser un paysage qui est infiniment plus riche et complexe, je veux dire, que cette simple focalisation sur Boltanski-Thévenot. Donc ça, c'est un premier point. Déjà, la sociologie... Et ces gens-là ne se revendiquent pas tous de la sociologie pragmatique. Alors ici, on a 2 éminents représentants à l'époque, Francis et Nicolas. Moi, j'étais complètement ailleurs, par exemple. Je venais de la phénoménologie, je m'intéressais beaucoup à l'herméneutique également, et je commençais à m'intéresser au pragmatisme et à l'enquête de terrain, à la sociologie de Chicago. Honnêtement, ce qui se passait au GSPM à l'époque, ce n'était pas mon problème. Et des gens comme Quéré ou comme Farreau et autres, à aucun moment n'auraient revendiqué l'étiquette de sociologie pragmatique. Donc là, il y a déjà un premier point qui est un peu difficile, je veux dire, dans la manière dont vous recevez. La question, c'est pourquoi vous le recevez de cette manière-là et qu'est-ce que vous en faites. Je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien. Le problème, la question, la véritable, elle est là finalement. C'est un problème de réception et d'application. Et par ailleurs, le pragmatisme était pratiquement absent à l'époque, parce qu'il y avait bien sûr Quéré qui avait lu Mead, à travers, il avait organisé un séminaire entier avec Dulon sur la question après avoir lu le livre de Joas, après avoir rencontré Habermas. Il y avait Isaac Joseph qui avait parlé du tichisme chez Peirce et qui avait rencontré James à travers la lecture de Park et l'introduction de l'école de Chicago en France. Moi-même, je m'intéressais au pragmatisme à travers Schütz, qui avait lu James, Dewey, Mead quand il est arrivé à New York, etc. Mais tout ça restait malgré tout très marginal. Personne ne parlait de pragmatisme. C'est devenu important à partir de 1994, quand avec Quéré, on a fait un séminaire, on a lu le public et ses problèmes, et on a recroisé ça avec la lecture de Gus Field. Moi, j'ai introduit la Spector Kitsouz et la sociologie des problèmes sociaux des États-Unis, et on a commencé à développer quelque chose d'un petit peu nouveau à l'époque dans le paysage francophone. D'accord ? Et c'est là que le pragmatisme est vraiment entré en lice. Enfin, dans mes souvenirs à moi, il se peut que les collègues aient d'ailleurs des souvenirs différents. Je ne sais pas, moi, c'est ma lecture. Donc voilà. Donc, à mon avis, ça pose une difficulté. De la même manière, quand tu parles de cette tentative de retravailler le concept d'habitus, je sais que tu es copain avec Lahire, tu es proche de cette entreprise de Margaret Thatcher, qui fait un petit peu penser aux lasagnes. Tu gardes la structure et une couche de structure, une couche d'habitus, et au milieu, tu mets une couche de conservation, de conversation intime. Bon. Si tu reviens tout simplement à Human Nature and Conduct de Dewey et que tu développes une théorie des habitudes, à la limite, tu n'as plus besoin de l'habitus. Je veux dire, tu peux développer quelque chose d'autre à partir de là, tout en gardant des choses très, très belles chez Dewey, chez Bourdieu, à savoir la question de l'incarnation qui prend de chez Merleau-Ponty et qui, à mon avis, reste le point fort de sa présentation. Enfin voilà, en tout cas, tout ça pour dire que peut-être le paysage gagnerait à être complexifié et qu'au lieu de tout rassembler sous le même label, on gagnerait peut-être à différencier davantage les choses. Ça, c'est vrai pour cette époque-là, et c'est vrai encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, honnêtement, moi, je ne me reconnais absolument pas sous l'étiquette de sociologie pragmatique. Je pense que Nicolas, ça lui est passé avec le temps, mais il ne se voit pas non plus comme un pragmatiste. Le seul qui cumule les 2 casquettes, parce qu'il est plus malin que les autres, c'est Francis. D'accord ? Et en fait, le problème, c'est que quand vous mettez en avant l'étiquette de sociologie pragmatique, en ce moment, il y a quand même eu, depuis 2-3 ans, il y a eu une opération de préemption de cette étiquette par Cyril Lemieux, Yannick Barth et le groupe qui a constitué le Lierre. Et donc, d'une certaine façon, vous êtes en train de faire une opération de communication pour nos collègues du Lierre. Mais nous, moi personnellement, je ne me reconnais absolument plus
dans cette histoire de sociologie pragmatique. Donc voilà, je voulais insister sur ce problème de différents... Et par contre, on développe énormément, que ce soit Francis d'ailleurs ou moi, Nicolas, c'est pas trop son affaire, le rapport au pragmatisme, en relisant de manière très sérieuse les textes de James, de Peirce, de Dewey, de Mead, et puis d'autres d'ailleurs, de Jane Addams, de Mary Parker Follett, etc., et en essayant de convertir ça comment dire, en opération d'enquête empirique. Voilà. Donc je pense que ça serait quand même intéressant de se confronter sur cette différence de perception du sens de ces deux catégories de pragmatique et pragmatiste, ou pragmatisme. Oui, merci beaucoup pour ces trucs très provocateurs finalement. Et moi, vraiment, je suis d'accord avec Daniel, hein, c'est un diagnostic qu'on partage et je pense qu'il faut être sérieux là-dessus parce qu'il y a effectivement actuellement des enjeux de label et ça produit des effets sur la manière de citer, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on invisibilise, sur plein de choses comme ça, et aussi sur l'intelligibilité au fond de pas mal d'arguments beaucoup plus fins que simplement pragmatistes qui écrasent un peu la subtilité de ce qui nous intéresse. Donc moi j'en viens plutôt à cet aspect-là, sur la question de l'intériorité, qui est vraiment une question vraiment à mettre en avant, et je pense qu'il faudra faire un workshop, vraiment il faudra organiser des choses là-dessus. Parce que je vais raconter une anecdote. Lors d'un séminaire, je traitais le cas d'Edward Snowden. Et j'expliquais au public de mon séminaire que pour comprendre l'affaire Snowden, on ne pouvait pas rester dans ce mythe de l'extériorité, désolé pour Bouvresse, et que les sciences sociales justement avaient déployé sous différentes formes, hein, conditions distribuées, les réseaux, la matérialité, les situations, l'écologie, de tout ce qu'on veut. Et au fond, il n'y a plus rien dans la tête des acteurs, sauf effectivement des croyances et des représentations vite dissipées, quoi. Et donc là, j'ai eu un gars que j'avais moi-même formé, qui était assez fan, assez convaincu par le courant STS, donc Science Studies, la Tour Calon et consorts, et qui m'est rentré dedans littéralement. Ça a été assez violent, je dois dire, en disant tu ne peux pas faire un truc comme ça, tu es en train d'annuler 25 ans de travail. C'est intéressant. C'est-à-dire que tout à coup, simplement le fait de reprendre au sérieux une hypothèse qu'il a dû se passer quelque chose dans la tête de M. Snowden quand même à l'intérieur de la NSA, c'est-à-dire de la National Security Agency aux États-Unis, où il était tout seul. Et après, effectivement, il a activé des réseaux à l'extérieur, donc il a bien fallu que ça sorte. On ne peut pas comprendre une grande partie de ce que moi j'ai moi-même forgé, c'est-à-dire les lancements d'alerte, par exemple, si on n'a pas ce fort interne qui, évidemment, et c'est toute la difficulté. Donc ma question, en fait, derrière tout ça, c'est la question à tout le monde, hein, c'est un continuum, certes, une dialectique, on peut jouer sur les mots, dialectique de l'interne, de l'externe, continuum. Avec un collègue, on avait essayé de penser quelque chose de l'ordre du gisement, de la réserve que se fabriquaient les acteurs, c'est-à-dire qu'on ne dit pas tout, par exemple là je ne dis pas tout, je pourrais dire d'autres choses. Alors ce n'est pas forcément du non-dit, c'est une espèce de travail de partage entre ce que j'expose, ce que je soumets, ce que je propose et ce que je garde en réserve, qui sortira par exemple dans la séquence suivante ou dans une autre colloque ou peut-être dans le texte qui va suivre, je ne sais pas. Et donc cette idée d'un processus, encore une fois, on reste donc bien dans nos cadres, dans lequel l'intérieur et l'extérieur sont constamment en train de se fabriquer. Et je finis sur une deuxième anecdote. Et donc voilà, ma question c'est ça, comment penser vraiment, avec quel outil, quel concept, ces échanges, sans retomber justement dans des grands partages dus à la théologie puis à la philosophie occidentale, que récupérés effectivement par les sociologies, je suis d'accord là-dessus. Une anecdote où lors d'un colloque sur les OGM, alors vous allez dire quel rapport, ben si, c'est un rapport avec l'agriculture et l'agroécologie, où un groupe de paysans que je connais bien, qui s'appelle la Confédération Paysanne, qui est un groupe hyper actif en France, qui défend à la fois des alternatives et qui en même temps défonce tout ce qui est Monsanto, enfin aujourd'hui Bayer, etc. Voyant les sociologues analyser avec beaucoup de finesse tout ce qui se disait dans les arènes publiques, après mon topo, prennent la parole et disent « Nous, on va créer des arènes de silence, comme ça vous n'aurez rien à décrire ».
vou ser bem breve. Boa tarde a todos. Primeiro, cumprimentar a mesa, parabenizar a professora Sayonara pelo evento, cumprimentar o professor Vandenberg pelo livro que foi publicado ano passado na Ampox, especialmente no trabalho sobre Margaret Atwood. Gostei muito, é muito elucidativo, do qual o Diogo também participa do livro. Bom, são duas questões bem breves, de certa maneira bem simples, mas podem elucidar aspectos das pesquisas empíricas que os estudantes estão aqui debruçados. A primeira é em que repousa, de fato, as distinções da noção de senso prático em Bourdieu, no pragmatismo clássico e no neopragmatismo, principalmente no Joas e no Boltanski. Vale para o Diogo e para o professor Vandenberg. A segunda é sobre os projetos e as meditações que produzem a síntese entre agência e estrutura em Margaret Atwood. Até que ponto esse projeto teórico, analítico, pode ser útil para pesquisas, estudos biográficos ou estudos de trajetória, ou os trabalhos de investigação longitudinais. Por exemplo, eu pesquiso a trajetória de alguns empresários, ou de um tema que tem uma certa regularidade na sociologia brasileira, sobre o processo de substituição de elites. Eu já entrevistei empresários que eu entrevistei há 10 anos atrás, eu voltei a entrevistar esses empresários agora. Mas eu os entrevisto à luz de métodos e técnicas, de certa forma, convencionais, que seriam rudimentos de histórias de vida, ou acesso a eventuais diários, ou entrevistas um pouco mais reflexivas que eles concederam a veículos especializados, como o Valor Econômico, que é um jornal especializado. Há uma espécie de uso dos achados teóricos da Margaret Atwood na sociologia econômica, mas ainda há muita hesitação sobre como utilizar isso, principalmente quando isso é aplicado a estudos longitudinais ou a figuras de proeminência, como são empresários que, embora tenham perdido poder no processo de substituição de elites, ainda são agentes dotados de influência política e capital relativamente suficiente para moldar e construir certas interações nas quais o pesquisador, nas quais o biógrafo, ou o sociobiógrafo, ou os sociólogos fique um pouco desconcertado ou tem dificuldades. Ou seja, a pergunta é quais seriam as possibilidades de acessar esses mundos interiores, esses projetos de meditação, uma vez que, como são substituição de elites, esses eu interiores, ou esses mundos mentais, esses acervos mentais, se revelariam muito fecundos para entender esses processos tensos, permeados de dilemas, porque, por exemplo, eu investigo uma geração de uma elite hoteleira, de um ramo de hotéis de turismo que tem sido substituída por outra elite bem mais jovem, bem mais pungente, mais criativa, dotada de competências técnicas, executivas, de uma segunda geração. Por exemplo, empresários na altura dos 30 anos. E eu pretendo entrevistar esses empresários daqui a 10 ou 15 anos. Enfim, como acessar esses acervos mentais e que ela chama bastante atenção e que você revela com muita propriedade no livro. É isso. Bom, meu nome é Matheus, eu sou estudante de doutorado e assim, é o contato que eu estou tendo com uma sociologia, digamos, pragmática, tem se dado agora na disciplina de teoria sociológica contemporânea. Então, talvez a minha pergunta pareça um tanto inicial, mas no momento que eu estou de aprendizado, ela é importante para mim. A minha dúvida, eu direciono para o Diogo, porque ele disse na fala dele, se eu estou correto, que a sociologia pragmática se refere muito a um debate interno à sociologia francesa, a um determinado campo. E a minha dúvida é no sentido de, e aqui muitas vezes se colocou que existe um ponto de vista pragmático, como se isso significasse um certo programa, uma certa, digamos, ontologia. A minha dúvida é se a sociologia pragmática ela expressa uma abordagem metodológica que utiliza já práticas consagradas
no âmbito da sociologia, na sociologia clássica, adicionando, evidentemente, avanços metodológicos que se tem naturalmente ao longo do tempo, ou se, de fato, é um programa ontológico, uma nova perspectiva, uma nova forma de ver a sociologia e que foi iniciado, então, seria iniciado na França. Essa é a minha dúvida. Bem, Fábio Reis, da UF. Bem, uma mesa muito estimulante. Eu queria colocar uma questão relacionada à apresentação do Diogo, né, diferentemente do Gabriel. Também sou muito amigo do Diogo também, mas diferentemente do Gabriel, não vou em cima de você, vou em cima do Latour, né? Porque me parece aqui importante a gente fugir um pouco, talvez, de algumas armadilhas que nós montamos para nós mesmos, né? Porque eu aprecio enormemente os trabalhos do Latour, que ofereceram às ciências sociais, sem sombra de dúvida, elementos importantes, né, fundamentais ao desenvolvimento teórico, metodológico, tanto da sociologia, da antropologia, mas me incomoda muito, né, a sua perspectiva sobre o papel das ciências sociais, da etnografia, expresso a partir da noção da teoria Ator-Rede, sobretudo por dois aspectos, e particularmente por eu julgar, né, essa perspectiva dele excessivamente naif, em duas direções. A primeira, que, do meu ponto de vista, os atores dos quais o Latour se refere, me parecem atores muito limpos, porque os atores dele não mentem, os atores dele não enganam, os atores dele não ameaçam, os atores dele não produzem factoides para poder provar, saber se você é ou não é uma pessoa capaz e competente para fazer aquela etnografia. Ou seja, esse ator, na verdade, me parece um ator que não se expressa efetivamente do modo como a pesquisa se procede ela mesma, né? Porque uma pesquisa, quando ela é feita, e isso em diferentes circunstâncias, ela é elaborada pela indeterminação, pela incerteza e, sobretudo, pelas incapacidades variadas, a nossa de compreendermos as coisas e dos atores também de compreenderem ou não compreenderem essas coisas, né? Porque quem já fez campo sabe muito bem que, se você vai para o campo, tem aquela pessoa que é o expert, que é aquela pessoa que ele é já o produtor da teoria, você nem precisa, você apenas só descreve e ali já contém a análise. E há outros que, pelo contrário, que você tem que fazer um esforço enorme para poder compreender aquilo que é incompreensível para o próprio ator. Segundo aspecto que eu acho excessivamente naif, diz respeito à descrição, porque toda descrição ela é uma explicação. Porque, afinal de contas, gostemos ou não gostemos, quando nós estamos produzindo uma descrição, nós estamos produzindo uma descrição baseada, circunscrita, num cabedal, num repertório de teorias que estão sendo elaboradas consciente e inconscientemente pela nossa observação. Nós não observamos as coisas indiferente às condições que constituem o nosso arcabouço cognitivos e intelectuais. Pelo contrário, por isso que temos estilos sociológicos, né, nas ciências sociais, né, a tradição sociológica francesa difere da tradição sociológica inglesa, que difere da tradição sociológica americana, e por aí vai, né, essas diferenciações que, em grande medida, estão relacionadas a esse aspecto, né, que, então, supor que a descrição daquilo que está sendo narrado, né, isso fosse uma espécie de limpeza das interpretações, isso é de uma ingenuidade, do meu ponto de vista, assim, que nós não podemos comprar de barato, sobretudo para nós que fazemos etnografias em situações extremamente complexas, né,
por exemplo, seu trabalho na favela Cidade de Deus, que não é nada simples seguir ator num mundo desse, não é isso? É fácil seguir ator num laboratório de uma universidade nos Estados Unidos. Agora, seguir o ator onde tem tiro, onde tem R-15, caveirão entrando, vamos lá. E a outra questão que eu acho importante, que diz respeito ao lugar que o cientista social que ele tem como mediador. Primeiro, no termo, eu usaria um paralelo do psicanalista, né? Você pode ir para o botequim e encontrar um garçom maravilhoso, que você vai conversar com ele, você vai sair sempre feliz depois de conversar com ele, você vai pensar muito e tal, mas você jamais entrará em análise. Você só poderá proceder só poderá entrar em análise mediante a um mediador, que é o psicanalista, e mediante não só o psicanalista, mas toda a entourage que envolve o processo de análise, né? O divã, a ida, o dinheiro e tal, assim como no caso das ciências sociais, né? Porque, no fundo, o cientista social não é melhor nem pior, né? A questão não se trata de qualidade ou quantidade. O problema é que o cientista social ele é preparado artesanalmente para conferir um tipo de olhar sobre o mundo que as pessoas do entorno não são. Simplesmente isso, né? Porque é um processo de conformação de um tipo de pensamento, de um equipamento cognitivo que ele tem a ver com a formação. E por isso que nós, que fomos cientistas sociais, lá, quando estávamos no primeiro período, segundo período, terceiro período, fomos vivendo esse processo de mutação do nosso olhar, né? Viramos o chato da família, não é isso? Que começa a problematizar tudo, né? Em virtude, em decorrência, exatamente da aquisição desse aparato, que exatamente desse ponto de vista coloca aí um problema com relação a essa visão um pouco naif, né, de uma ideia, de uma delegação sim, ontológica, como se então não tivéssemos aí diferenças quanto a essas perspectivas, né? Volto a dizer, não quanto à qualidade ou quantidade, mas quanto às perspectivas que se apresentam nas formas de existir, né, no mundo. Bom, primeiramente, sem querer de forma alguma tirar o mérito das outras mesas, eu queria sublinhar a importância dessa mesa para mim, que é realmente fundamental, questões maravilhosas que estão aqui, inclusive, borbulhando de forma muito intensa. E que eu queria fazer justo um comentário simples, assim, tentar, que é no sentido de afirmar, para mim, a pertinência da questão que o Gabriel colocou, da necessidade de reabilitar um conceito mais robusto de realidade. Uma das questões que me anima mais no meu doutorado é a ideia de poder ou não levar a sério a hipótese de que as mídias têm operado distorções da realidade social, em que grau isso tem se dado, e isso pressupõe a ideia de que há alguma realidade que realmente está aí, né? Estou no começo, é complicado colocar isso, já tomei muita porrada. Tenho, com o Chateau Renaud, que me colocou dois conceitos de autoridade epistêmica e operadores de factualidade. Eu tenho tentado trabalhar para pensar o que pode ser feito com isso. E eu acho que é muito importante pensar realmente essa questão, porque, assim, do que eu tenho visto hoje? Eu tenho visto que a autoridade epistêmica sobre, ou seja, que está dizendo o real na nossa contemporaneidade, no dia a dia, está vindo de entidades com capital simbólico sem relação com o método que eles operam. E eu acho que alguma coisa aí do trabalho pragmatista, que seja aqui, né, pode colaborar nesse sentido, a gente tentar pensar alguma coisa mais robusta na ideia de realidade que esteja ligado com o método, entendeu? Uma explicitação, uma publicização, uma coletiva. Eu não sei exatamente, são questões tão complexas para mim de pensar, mas é só para reafirmar, realmente acho que é uma das questões centrais para o futuro da humanidade, assim. Ok. Eu acho que pelo horário em que estamos, eu acho que, se vocês também julgarem pertinente, eu acho que 15 minutos para cada um é suficiente, 15, 20 no máximo, 15. Tudo bem? Começamos, ladies first. Ok?
Alors, donc, déjà, je voulais souligner le fait que en fait, beaucoup de choses que j'ai dit aujourd'hui étaient liées à des influences diverses. Alors, à la fois parce que j'ai